Eu sei que esse tema vai parecer meio polêmico para alguns, mas quem nunca ouviu? Se for bonito, é elogio. Se for feio, é A e termina com O. Quantas vezes você já ouviu essa frase por aí, não é mesmo? Parece só uma piadinha ou até mesmo um meme da rede social. Mas, quando a gente para olhar com mais calma, percebe que tem muita coisa escondida por detrás desse tal meme, ou até mesmo que muitos consideram como fosse uma piada, algo que não é verdade, mas a realidade parece ser bem distoante do que dizem. Esse rapaz, ele é dono dessa Lamborghini. Ele chega nela, se apresenta, tenta ficar com ela, só que ela rejeita ele. Sendo assim, ele vai em direção à sua Lamborghini. A mulher vê a Lamborghini, muda de ideia e vai falar com ele. Mas ele chama ela de interesseira e taca sua sacola nele. Ela até tenta quebrar os vidros da Lamborghini, mas ele a impede. E no fim, ela acaba se dando mal. E esse tema de vídeo foi sugerido pelo inscrito Cris Zerotoni, que ele sempre tá aqui comentando. Tamo junto, mano. E assim como o Cris Zerotoni, também deixa aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Então, basicamente, ele perguntou: poderia falar sobre a sua opinião sobre aquela frase famosa? Cantada de bonito é elogio, mas cantada de feio é A e termina com O. Então, o tema de vídeo vai ser esse. Então já deixo uma pergunta para vocês deixarem resposta no comentário. É verdade quando uma cantada feita por um homem bonito, ou até mesmo que tem status, é considerada um elogio, mas se for um homem feio e sem nenhum tipo de status, é A e termina com O. E se vocês ficaram curiosos para saber minha opinião sobre esse tema, fique até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também hype muito o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E se você gosta do meu conteúdo, também me ajude financeiramente com o Valeu Demais. E também eu deixei um apoia-se para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito, beleza? E deixando aqui já de antemão que algumas palavras eu vou meio que deixar meio que censurado ou falar de um jeito que vocês sabem muito bem que é para não ter problema da monetização, que vocês sabem muito bem que a gente tem que seguir a regra aqui da plataforma, beleza? Então, chega de enrolação e vambora. Bom, essa frase ganhou uma fama porque, no fundo, ela meio que cutuca uma verdade que incomoda muita gente. A forma como a gente reage a um elogio ou até mesmo uma cantada muda completamente dependendo de quem faz. Não é verdade? Ó, vamos deixar mais direto. Um homem e uma mulher. Se o cara é bonito, tem presença, parece confiante, tem status, a chance de ele ser bem recebido aumenta muito. Agora, se ele tá fora do padrão, não tem aquele glamour, né? Não tem status, a mesma abordagem pode ser vista como invasiva. Mas você sabe por quê? Isso não acontece por acaso. Existe um nome para isso, que é o efeito halo. Um estudo clássico de 1972, feito por Nisbet e Wilson, mostrou que a gente tende a achar que as pessoas atraentes são automaticamente mais inteligentes, confiáveis e engraçadas, mesmo sem conhecer a pessoa realmente. É como se a beleza criasse uma espécie de aura, de qualidade que a gente projeta. E isso não é só com o homem, vale para qualquer um. O bonito recebe sorrisos, elogios, portas abertas, que eu até fiz um vídeo aqui explicando que a beleza abre portas, né? E o feio, entre aspas, né? Que na real, cara, é só alguém fora do padrão estético, da moda, não tem status, não tem aquele glamour. Ele, em grande parte das vezes, é ignorado ou é até mesmo tratado como se tivesse feito algo de errado. Quem nunca viu nas redes sociais aí da vida, experimentos, né, de um cara simples, tipo, chegando uma menina aí na balada ou até na rua mesmo, que ele achou ela bonita, aí começa a trocar conversa com ela, ela já mostra desinteresse, aí de uma hora pra outra ele vai, né, no carro dele, aí você vê que é um carrão esportivo, aí ela já começa a abrir as pernas pra ele, mostrar um sorriso, já começa a elogiar ele, já começa a se atirar pra ele. E, querendo ou não, esse experimento, muitos dizem que é ensaiado, mas é verdade isso, eu já vi isso de perto acontecer. Não é só uma questão de beleza da pessoa, a beleza é um combo a mais, né, principalmente para o homem, mas entra uma camada que é também o status. Sabe aquele cara que nem é lá aquelas coisas fisicamente, não tem shape, não tem nada, mas, em compensação, o cara tem poder, tem influência, tem dinheiro e status.
E sabe o que é estranho? Ele também recebe o benefício da dúvida, entre aspas. É como se o status social desse uma autorização para ele flertar, fazer elogios, puxar bate-papo e outras coisas. E isso tem nome também. Poder muda a percepção que a gente tem sobre as ações das pessoas. Tem uma pesquisa da psicóloga Susan Fiske, da Universidade de Princeton, que mostra que o poder altera a forma como julgamos comportamentos. Alguém poderoso é mais facilmente perdoado, mais ouvido, mais respeitado, mesmo quando comete os mesmos deslizes que a outra pessoa seria criticada. Aí você junta aquele combo, né? O tal bonitão padrão, tem tudo, status, fama, dinheiro, poder e influência. E aí a gente acha a fórmula perfeita. O cara pode ser até meio sem noção, mas se for bonito e se tiver status, muita gente vai dar risada, achar um charme. Agora, em contrapartida, se for um cara simples ou sem status, aí vira nojento, você sabe o que, e é invasivo. E nas redes sociais isso fica muito mais evidente, né? Basta ver vídeos aí, dar uma busca de cantar de humoristas ou tiktokers bonitos. A maioria das mulheres elogia, entra na brincadeira. Agora, se for um cara aleatório, tenta a mesma coisa, às vezes até uma cantada melhor, às vezes ele até tem mais presença. O vídeo vira meme, vira algo sem graça, entende? Isso mostra o quanto que as pessoas julgam o comportamento pelo quem é, não pelo que é. E mais, mostra que o consentimento muitas vezes está ligado à expectativa de desejo. Ou seja, em outras palavras, né? Se a pessoa quer receber aquele elogio, aquilo vira flerte, se não quer, aquilo vira invasão. A verdade que ninguém gosta de falar é que elogio só é elogio quando é desejado. E essa linha é tênue demais. Tudo depende do contexto de quem fala. E esse comportamento revela uma coisa difícil de encarar. As pessoas valorizam mais o outro que oferecem alguma forma de benefício, seja visual, financeiro ou social. E aí vem uma pergunta que todo mundo tem. Será que a gente está aceitando certas atitudes não porque são legais, mas porque vem de alguém que tem status? E aí entra naquele tema de vídeo que eu já fiz aqui, que é a hipergamia, o interesse inconsciente por parceiros que ofereçam recursos, proteção, status. E isso não é julgamento, não é a minha opinião, tem estudos científicos. A antropologia e a psicologia evolutiva explica que ao longo da história, principalmente as mulheres, buscavam segurança, e isso vinha de homens com poder, liderança, força ou bens. Cara, só dá uma pesquisada aí, até em filmes, que aquele cara que era considerado o alfa, né, da tribo, ele tinha várias mulheres, as mulheres se interessavam por ele, e aqueles outros caras que eram, né, como se consideram como normais, não tinha tanto sucesso que nem esse cara. É que nem na Bíblia, né, Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Por isso que a forma moderna disso é, querendo ou não, o cara bem sucedido, rico ou famoso tem mais chance de ter uma parceira do que os outros. Por isso, é a resposta que eu dou para vocês que, em muitos casos, a mesma cantada dita por um ninguém, entre aspas, né, e por um homem de status é recebida de formas completamente opostas. Um vira charme e o outro vira incômodo. Só que detalhe, tem um preço que ninguém fala. Para quem está fora desse padrão, seja na aparência, classe social, timidez também que engloba, sobra frustração, insegurança e até a solidão. Tem muito homem que simplesmente desiste de tentar se aproximar de alguém porque sabe que esse jogo é desequilibrado desde o começo. E isso, querendo ou não, gera uma crise nos relacionamentos, porque a verdade é essa. A parcela dos homens que tem esse tal status que muitas desejam é tipo 1, 2% e grande parte deles dificilmente vão querer engatar num relacionamento com esse tipo de mulher. Ele vai querer, por N fatores, ou até mesmo pode até ter uma chance com ela, se ele gostar, amar realmente ela, acontecer, né, um relacionamento, enfim. E como essa perspectiva de que se o homem, como um homem normal, vai tentar chegar numa mulher, ele já é completamente discriminado, ele vira um incômodo, e você sabe muito bem o que acontece, falsa acusação, ela acusou você de uma coisa que você não fez, e até você provar, acabou sua reputação. E isso, querendo ou não, vai gerando uma crise
a curto, médio e longo prazo, que eu já fiz vídeo aqui explicando. Muitos homens estão evitando por questão que eles estão entendendo como funciona realmente o jogo. E praticamente eles estão na desvantagem o tempo todo. E, ironicamente, muitas dizem que nenhum homem mais chega nelas, mas o homem que elas esperam que chega nelas dificilmente irá aparecer. Mas, no fim das contas, essa frase, se for bonita é elogio e se for feio termina com o ou incômodo, não é só uma brincadeira, não é um meme, é uma realidade, é uma verdade dura. A maioria das pessoas, principalmente as mulheres, julgam o valor das pessoas com base na aparência, dinheiro e poder. E se você já teve alguma experiência dessa maneira, dessa forma que eu disse aqui no vídeo, deixe nos comentários. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, ou quer acrescentar algo, deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!